E você aí, acha necessariamente que todo imóvel que você compra também pode ser classificado como investimento? Sinto te dizer, mas se você está pensando desse jeito, você já começou pensando da forma errada. O mais perigoso é que essa confusão, que parece de uma certa forma inteligente, parece estratégica, madura e às vezes até sofisticada, mas na prática ela pode custar muito dinheiro. Comprar um imóvel e investir em imóveis são duas decisões completamente diferentes. E hoje eu quero organizar isso com vocês de um jeito bem simples, sem muita teoria, sem muita romantização. Sem narrativa, de forma bem confortável. Eu vou te mostrar como eu separo valor, preço e retorno antes de chamar qualquer coisa de investimento. E no final eu vou te dar um checklist que eu uso, né, na maioria das vezes, para nunca mais você também misturar esses jogos, porque o erro quase nunca está no imóvel em si, está na pergunta errada que a gente acaba fazendo. Quando alguém me diz assim, eu comprei porque era um bom investimento. A primeira coisa que eu penso é, investimento para quem, né? Porque tem pelo menos 3 diferentes dimensões quando você compra um imóvel. Tem um valor pessoal, né? Tem o preço de mercado e ele pode ou não também ter um retorno financeiro. E essas 3 coisas muito dificilmente, muito raramente vão coincidir na mesma compra, na mesma aquisição de um imóvel de uma forma perfeita, né? O problema começa quando a gente mistura isso aí tudo. Quando a gente pega uma decisão emocional e tenta justificar com algum argumento financeiro, ou o contrário, quando a gente pega uma decisão financeira e tenta validar ela com algum tipo de apego emocional. Isso cria o que eu chamo de uma decisão misturada, ou uma decisão híbrida, né? E essa decisão híbrida quase sempre entrega um resultado mediano, um resultado medíocre. E eu vou te explicar o porquê. Vamos começar então pelo basicão, né? Valor não é preço, né? Parece óbvio, mas o valor ele mora na cabeça de quem compra ou de quem vende. O preço mora no mercado, no consenso do mercado, né? Você pode amar aquela casa porque, por exemplo, a casa tem uma vista que você sempre quis, ela fica perto da sua família, onde a sua família mora. Foi ali que você criou seus filhos, ou então que você foi criado quando criança. Ela tem um layout perfeito para minha rotina. Ou você investiu tempo e dinheiro deixando aquela casa do seu jeito, aquele bairro, por exemplo, é o bairro da sua infância ou dos seus familiares, ou então alguém da sua família deu muito duro para conquistar aquele patrimônio, aquela casa. Isso tudo é valor e é legítimo, né? Aqui fica claro que o valor ele é muito pessoal, mas o mercado ele não paga pela sua história, o mercado ele não paga pela sua visão, muito menos pelo seu apego emocional. O mercado paga pelo que ele enxerga, pela entrega. Eu já vi gente investir uma quantia relevante de dinheiro numa reforma super personalizada, iluminação específica, marcenaria feita sob medida, assim, detalhes pensados realmente com carinho, né? Mas na hora de vender, o comprador não enxerga aquilo como um valor adicional, um valor agregado, né? Porque o mercado ele funciona por consenso, né? O valor não, o valor ele é subjetivo, enquanto o preço ele é objetivo e é auditável, né? E quando você não separa isso, você não tem essa clareza, você começa a chamar apego de patrimônio, e é aí que começa o erro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito clara. Comprar para morar pode ser uma decisão excelente, né? Pode significar estabilidade para você e para sua família, pode ser previsibilidade, pode te dar uma paz mental, pode ser proteção contra o aluguel, né? O aluguel sempre está aumentando, então a proteção contra o aluguel pode ser até uma decisão estratégica de longo prazo. Mas isso tudo que eu falei aqui são decisões de valor, não necessariamente de retorno. E não tem nada de errado nisso, tudo que eu falei aqui está certo. O erro não é pagar mais por algo que melhore a sua vida, o erro é pagar mais e chamar isso de investimento. Porque quando você chama de investimento, você muda o critério. Se você muda o critério, a conta precisa mudar também. Basicamente isso, você mudou o critério de valor para investimento, a conta precisa mudar. E toda transação só acontece quando alguém acredita que está ganhando, né?
Ninguém paga achando que perdeu. Se o comprador enxergar mais valor do que preço, ele compra. Se o vendedor, né, no caso, não enxergar também menos valor do que o preço que ele está recebendo, ele também não fecha. E isso que eu estou falando aqui não vale só para imóvel, vale para empresas, vale para carro, vale para qualquer coisa que as pessoas compram ou vendem, né? Então, e aqui entra um ponto psicológico interessante. Muita gente já decidiu comprar, né? E depois ela procura argumentos ali para validar aquela decisão. Então ela chama aquilo ali de investimento, mas chamar de investimento não transforma a conta matemática, né? Só transforma a narrativa, transforma só a sensação. E a narrativa, no final do dia, não paga juros, não paga as contas, né? Mas aqui agora que vem a virada. Investir é outro jogo. Quando você está investindo, o critério muda completamente, né? Investimento não liga para o que você gosta. Não liga se é bonito, não liga se combina com a sua personalidade. Investimento, o que o investimento liga? O que importa para o investimento? Retorno, risco, liquidez e opcionalidade. São esses 4 fatores que interessam para investimento. E aqui começa a parte que pouca gente realmente se aprofunda, porque retorno imobiliário não é só aluguel. Se você olha só para o aluguel, você está vendo apenas metade do filme, vamos dizer assim. E já tem um vídeo aqui no canal que explica assim, com detalhes como realmente entender o retorno financeiro completo de um imóvel. Então, se você quer se aprofundar mais nisso, vai nesse vídeo que está aqui no card e assista. Eu vou deixar aqui também no link da descrição. E eu vou abrir agora. O retorno ele pode vir basicamente de 5 lugares, né? Primeiro, ele pode vir de fluxo de caixa. Segundo, ele pode vir de valorização estrutural, né, que é infraestrutura, crescimento urbano, mudança de zoneamento. Terceiro, ele pode vir de uma reprecificação por melhoria estratégica, por exemplo, comprar um imóvel mal administrado e você vai lá, organiza o imóvel e reposiciona aquele imóvel. Quarto, ele pode vir de alavancagem, né, alavancagem inteligente, que é usar o crédito que você consegue desbloquear com esse imóvel de forma controlada e de forma planejada. E o quinto é a opcionalidade futura, né? Você tem um terreno que pode vir a ser uma incorporação, pode ser um imóvel que pode mudar o uso, né? Um imóvel rural que pode virar urbano. Mas tem uma regra que eu nunca ignoro: o retorno nasce na compra, não na venda. Se você compra caro, se você já reduziu a sua margem, e a margem é o que protege você do erro, né? A possibilidade maior de retorno é o que protege você do erro. E eu já vi investidor comprar imóvel perfeito demais, né? Imóvel bonito, imóvel novo, imóvel sem problema nenhum, paga o preço cheio, né? E aí, beleza, bota aluguel com um aluguel aparentemente bom. Mas quando você coloca vacância, coloca manutenção, coloca imposto, custo de capital na conta, o retorno real ele muitas vezes não fecha. E aí a venda depende de encontrar outro comprador também apaixonado por aquelas qualidades. E isso não é investimento. Isso é depender de uma narrativa, depender da situação. O investidor mesmo, ele compra desconto, ele compra assimetria, ele compra um problema resolvível, vamos dizer assim. Não compra estética. E aqui entra uma parte prática que pouca gente fala. O mesmo imóvel, exatamente o mesmo imóvel, pode ser ótimo para morar e péssimo para investir. Parece que não, mas e pode ser um excelente investimento, ao contrário, né, e horrível para morar, por exemplo. Então, se o cliente quer morar e não começo falando eu pergunto, por exemplo, onde você quer estar daqui 5 anos? O que essa casa agora resolve na sua vida? Essa decisão precisa ser definitiva. Ou no caso pode ser uma decisão transitória. Quem compra para morar, compra paz, né? Não taxa. Agora, se o cliente quer investir, a conversa muda completamente. Tem que tirar totalmente a emoção. Eu pergunto, qual o retorno que você espera, por exemplo, né? Ou então, qual que é o seu horizonte de investimento? Você precisa de fluxo mensal, né? Dinheiro no bolso todo mês, ou está buscando uma valorização de longo prazo? Qual que é a sua tolerância à vacância, por exemplo, para imóveis de aluguel? Investidor não compra casa, ele compra fluxo, né? Ele compra um terreno que está bem posicionado, ele compra um desconto, uma pessoa que está precisando de vender, ele compra uma tese de investimento e você acaba misturando essas abordagens, você conduz a decisão de uma forma errada.
Agora vamos falar um ponto que quase ninguém considera de verdade, né? Que é importantíssimo: liquidez. Imóvel não vende em um clique, né? Quem trabalha no mercado imobiliário sabe que mercado imobiliário não é bolsa, não é fundo imobiliário. O mercado imobiliário ele é completamente descentralizado, principalmente aqui no Brasil. E cada ativo é único, né? Liquidez não é se vende, liquidez é a que preço você vende, porque tudo acaba que vende se você botar o preço correto. Se você precisa sair em 6 meses, o preço muda. Se o crédito no ambiente macroeconômico trava, o mercado muda. Se a economia desacelera, a liquidez também muda. O tempo, na verdade, ele é um custo, né? Ele é um parâmetro que entra nessa equação. E capital parado sempre é custo. E muita gente ignora isso e acha que imóvel é uma coisa 100% seguro. Seguro pode até ser, mas não é mágico, né? O maior risco no imóvel não é cair 20% como outros ativos, é pagar caro achando que você está protegido. O risco é a vacância prolongada, o erro de localização, o excesso de personalização no imóvel, a compra, né, que você faz na euforia, comprar no topo emocional, comprar imóvel incompatível com a região. E quase sempre isso nasce na mesma raiz, né, que é confundir compra de imóvel com investimento. Então vamos lá, vamos organizar isso de forma simples. Comprar é decisão de valor, investir é uma decisão de retorno. Quando você mistura os dois, você cria uma decisão híbrida, uma decisão bagunçada. E essa decisão híbrida, normalmente, na maioria das vezes, entrega um resultado mediano. E se você quer morar, um imóvel para morar, compre consciente que é para morar. Se você quer investir, calcule de forma também consciente. Mas não usa a lógica para justificar a outra, porque o mercado não liga para a sua história no final do dia. Ele liga para preço, percepção, cenário. Agora vamos falar sobre aquele checklist que eu te falei que eu ia te passar. Antes de chamar qualquer imóvel de investimento, eu pergunto essas 3 coisas. Primeiro, isso é valor pessoal ou retorno financeiro? Primeira coisa que você tem que perguntar. Segundo, o preço que eu estou comprando me dá margem de erro? Eu tenho alguma gordura? Eu tenho alguma segurança para trabalhar? E terceiro, se o mercado travar agora por, vamos dizer, 24 meses, eu estou confortável? Eu consigo segurar e sustentar isso? E outra coisa importante é o time, né? Como a gente falou nesse vídeo aqui, vou deixar nesse card acima também, fixado aqui nos comentários, existe o ciclo econômico. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só sobre isso. E o ciclo econômico imobiliário, ele existe dentro dele o momento ideal para comprar e o momento ideal para vender o seu imóvel. Porque no final o patrimônio não é sobre gostar do ativo, quanto você acha que é legal. É sobre saber qual jogo você está realmente jogando. Se você chegou até aqui e você já percebeu que comprar e investir não são a mesma coisa, e a maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de oportunidade, as pessoas perdem, na verdade, por confundir conceitos simples. Se esse vídeo te ajudou você a organizar seu raciocínio, fica por aqui. Eu não falo para todo mundo, eu falo para quem realmente leva patrimônio a sério. E comenta aqui abaixo se você já comprou algum imóvel por um valor que não te deu muito retorno ou por um valor acima do que realmente você deveria ter comprado. Porque assim, reconhecer isso, pessoal, é maturidade. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva agora mesmo aqui no canal e veja outros vídeos publicados nesses assuntos parecidos. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que assim que der eu vou responder. Fui!